Tá? E agora a gente vai falar como que funciona a análise do currículo. Tá? Então, primeiramente, o que acontece? Tem pesquisas que indicam que a primeira análise do currículo ocorre em 6 segundos. E pela minha experiência, eu confirmo isso. Tá? Esses 6 segundos é para ver se o currículo está aderente à vaga ou não. Então, é uma análise muito rápida. Tá? Então, o que eu vejo nesses 6 segundos? Tá? A localização, tá? Se onde a pessoa mora está coerente com a vaga. Tem pessoas de outros estados que se candidatam, então acaba sendo complicado, né, para a empresa contratar, mesmo que a pessoa assuma, né, mudar para a região da vaga. Outra questão que olhada nesses segundos é o objetivo. Tá? Na minha opinião, esse é a principal linha nessa primeira análise, para ver realmente qual que é a área que a pessoa atua, quais são os objetivos dela. Então, é muito importante. A qualificação também, tá? Então, as primeiras linhas, tá? Você fazer resumidamente, né? Na verdade, é um resumo da tua experiência, né? E você coloca resumidamente quais são as suas principais atuações. E eu olho também o último cargo, tá? Para ver se está coerente com o objetivo ou não. Tá? Então, nesses 6 segundos, né? Eu falei aqui, né, demorou 2 minutos, mas em 6 segundos a gente olha tudo isso. E aí, a partir disso, a gente verifica, esse currículo é aderente para a vaga? Aí, se for, aí realmente aí não é uma análise de 6 segundos. Aí realmente a gente para e analisa o currículo. Mas se de cara não tiver coerente, o currículo acaba sendo guardado para outra vaga, enfim. Tá? E agora a gente vai detalhar exatamente como que vocês têm que fazer em cada campo do currículo. Legal, então vamos lá. Primeiro, né, você veja, trouxe aqui um currículo, você pode fazer o download no botão abaixo, tá? Clique no botão abaixo. Tem 2 tipos de currículo. Primeira coisa que eu vou dizer aqui agora para você, existe um modelo certo ou errado? Não, não existe. Um modelo, um template correto, como falam, achei o template mais certo, ou o mais correto. O importante é o que converta mais. O que eu digo converter mais são aquele currículo que o profissional olhe, né, como a Silvia falou, e atrai a atenção, né, desse profissional para que ele continue lendo o seu currículo. E assim, primeiro, tem que ter um cabeçalho, como você está vendo aqui, né, onde você vai colocar seu nome, onde você mora, a localização, como a Silvia falou, né, vai deixar o seu telefone, seu e-mail, vai colocar o seu link do LinkedIn e vai colocar o objetivo. Né? Qual é o objetivo que você está trabalhando? Você vai colocar 2, 3, 4, 5 objetivos? Não. Né? E para cada vaga que você for se candidatar, existe um objetivo, né? E é único esse objetivo, não é o 2 ou 3, não é currículo genérico. O generalismo gera objeção. Então, você vai construir um currículo base e depois você vai alterar esse currículo para cada vaga que for se candidatar, ok? Então, depois que você definiu o seu objetivo, você já fez isso lá na primeira aula, você vai escrever as qualificações. Então, esse resumo, ele precisa ser objetivo. Ó. Veja que no caso desse gerente de TI, né, ele diz que tem 20 anos de experiência e os últimos 9 anos ele trabalhou como gerente. Ou seja, está muito bem alinhado, né, que é um profissional que passa credibilidade, experiência já logo de cara. E o que ele conhece dentro da TI? RP, CRM e BI. Veja, são palavras-chave isso. Então, se o recrutador, se a empresa está procurando, está trabalhando uma vaga que precise ter esse conhecimento, esse profissional já seria um profissional qualificado, né, onde eles chamariam. Além do que? De conhecer todo o processo, né, das áreas de um negócio, ou seja, ele conhece como funciona o negócio de uma empresa. Né? Então, isso é muito importante para um gerente. E traz pontos fortes aqui, realizações, aliás. Né? Ele já fez uma gestão de budget de 3 milhões, né, em contratos, telecom, infraestrutura, e mais importante, um gerente liderou pessoas. Né? Então, ele liderou aí 14 profissionais dentro da experiência dele, além de trazer a formação. Eu diria que não é nem tão importante, mas no caso, por exemplo, se você tem um inglês fluente, coloque que você tem um inglês fluente. Né? Isso talvez deixe claro para a vaga, às vezes a vaga é imprescindível que você fale inglês fluente. E a gente sabe que na TI isso é muito importante, né? Isso é uma competência, uma habilidade muito solicitada hoje em dia. Né? Então,
coloque itens aqui que são mais importantes, é por isso que se chama qualificações, ou resumo, né, das qualificações. Depois, o campo experiência, você vai colocar a sua última experiência, que está relacionado ao seu objetivo, né, no caso, o tempo, né, de que você permaneceu ou ainda está trabalhando, coloque que é atual, e a posição. No parágrafo seguinte, se a empresa não for conhecida, você vai colocar o que ela é, o que ela faz de fato, qual que é o segmento de atuação dela. Então já fica claro para o recrutador ali, poxa, olha, esse gerente de TI já conhece o segmento petroquímico, e se eu preciso contratar um profissional que tenha conhecimento desse mercado, está aqui, está fácil já a informação para ele, né? E a partir dali ele começa a trabalhar realizações, né, principalmente nas últimas posições. Por que realizações? Porque é como ele vai ser avaliado, né? E aqui vamos analisar um parágrafo só para você entender o que eu estou querendo dizer. Ó, a partir do diagnóstico de uma elevada quantidade de chamados ao helpdesk atendido fora do prazo, empreendi as seguintes ações: unifiquei o atendimento para todas as empresas do grupo, criei o conceito de primeiro e segundo níveis, né? Capacitei os técnicos de acordo com as novas diretrizes. Como resultado, reduzi 50% o tempo médio de atendimento e alavanquei de 70% para 90% os chamados, né? As chamadas atendidas dentro do prazo. Então, vamos analisar a estrutura do parágrafo. Né? Primeira coisa, pensa o seguinte, para você construir um parágrafo como esse, você vai pensar qual era o problema ou a necessidade que você estava resolvendo. Então, você listou lá nos seus ativos, na aula 1, quais projetos que você atuou, e ali você já teve os seus insights, né? Então, poxa, às vezes foi um projeto de migração, né? Era um problema, porque precisaria resolver um problema de performance ali das aplicações, no caso. Mas, analisando aqui, qual era o problema ou a necessidade da área? Era resolver um problema de diagnóstico, né? Depois que ele diagnosticou uma elevada quantidade de chamados do helpdesk atendido fora do prazo, é um problema que a área tinha, o que de fato ele fez? Ele, não a empresa, ele, né, na primeira pessoa, o gerente de TI. Então, ele unificou o atendimento, né? Ou seja, quais foram as ações, as atitudes, o comportamento dele diante desse problema? Ele colocou aqui, né? E como resultado desse comportamento, dessas atitudes, dessas ações que ele empreendeu, quais foram os resultados? Então, reduziu 50% o tempo médio de atendimento e alavancou de 70% a 90%. Então, veja o seguinte, então, a estrutura são 3 perguntas que você precisa responder. Qual era o problema ou a necessidade? Segunda pergunta, quais as ações, quais as atividades ou atribuições que eu tive que executar para resolver esse problema? E a terceira pergunta que você precisa responder é, quais foram os resultados que foram gerados. Ou seja, tudo bem, um gerente de TI, você deve se perguntar, tem muitas realizações, né? Mas um gerente de qualquer outra área, mais um profissional mais técnico, né? Às vezes eu não estou tanto ali, não sei muito bem o que isso poderia gerar para o cliente, muito bem. Claro, você vai lembrar sim. Por exemplo, de novo, esse projeto de migração de storage, por exemplo. Por que um cliente está solicitando, às vezes, uma migração de storage? Talvez, obviamente, por uma inovação, talvez para reduzir o risco, né, da execução de uma aplicação ou de um conjunto de aplicações, de um ecossistema ali que é muito crítico para ele e precisa ser performático para o usuário. Então, você vai ter que lembrar e fazer as suas reflexões, né? Principalmente se você é um profissional que tenha bastante experiência. Provavelmente você deve ter atuado em várias demandas, vários projetos, e com certeza você pensando um pouco mais, voltando lá nos ativos, né, voltando à parte de projetos, você vai lembrar sim. É um trabalho, claro, de reflexão importante que você precisa fazer aqui. Por quê? O currículo, ele é uma peça de marketing, é como se fosse o seu cartão de visitas. Ok? Então veja que a estrutura, né, dando continuidade aqui, que a estrutura do parágrafo segue o quê? Bullet, veja, 4 linhas no máximo, né? Não é aquele linguição, perdão da palavra, não é aquele linguição que está tudo muito junto, você não consegue entender, né? Eu vou fazer, para você entender, olha o que é um linguição. Eu quero dizer aqui, ó. Veja, olha como as informações estão truncadas, né? Fica complexo de ler isso daqui, né? Eu pego diariamente
currículos para fazer análise e vejo muito isso. Então, você vai evitar fazer isso. Você vai segmentar, vai deixar bonito, vai deixar muito bonito e bem estruturado o seu parágrafo. Você vai pensar, sim, em linhas de 3 a 4 linhas no máximo para colocar, como você está vendo aqui. Estourando 5, tá? 5 já é muito, né? Mas eu diria que de 3 a 4 linhas, e vai ter o espaçamento, né? Você tem aí agora o template, você vai fazer, talvez, aí se você quiser, claro, é uma sugestão baseado no seu template, no template que a gente disponibilizou, ok? Então, você vai trabalhar as realizações. Principalmente se você ficou muito tempo na última posição, ou na posição atual, né, onde você vai mostrar de fato que você é competente para assumir o seu próximo desafio, né? E, por exemplo, ó, veja que na segunda posição desse gerente, né, a menos recente, de janeiro de 2002 a abril de 2007, ele coloca basicamente, e bem sucinto e objetivo, apenas as atribuições, as atividades. Ele não colocou aqui mais realizações. Por quê? A parte mais importante já estava aqui. Né? Se o recrutador, se o gestor da área, o diretor já leu essa parte, ele já se interessou. Por isso que a gente fala o seguinte, né, um outro ponto importante, quantas páginas precisa ter o meu currículo? Eu diria que poderia até ter 100 páginas, se fosse relevante, né, e importante as informações que você colocar ali, chamar muita atenção do recrutador dentro dessas 100 páginas. Como a gente sabe que é difícil, né, a gente colocar coisas objetivas ali e tranquilas de ler, uma leitura simples, né? É bem difícil, então você vai fazer seu currículo em 2, no máximo 3 páginas, né? Eu acho que mais do que isso não tem necessidade também. A gente sabe que o recrutador, o gestor, ele é uma pessoa rápida, né? Ele quer uma coisa, ele é prático, ele é rápido, né? Ele é bem lógico ali e quer, porque ele vai analisar não só o seu currículo, vai analisar vários outros currículos. Então, a gente precisa ser clara, a mensagem aqui precisa ser clara, tá bom? E rápida. Ó. Veja que nas últimas experiências, ó, que não é nem o foco, é estagiário de TI, ele nem colocou o que ele fazia como estagiário, nem como programador e nem como analista de suporte técnico, porque o objetivo dele, a busca é, ser um gerente, né? Então não faz sentido ele ficar colocando as atribuições que ele tinha como estagiário, ou como programador, ou como analista. Né? Dando continuidade à formação acadêmica, depois você vai colocar, né, onde você estudou, se você tem uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, o idioma, né, você vai colocar aqui os idiomas que você fala, os cursos e certificações, novamente, cursos e certificações relacionados ao seu objetivo. No caso desse gerente, ele não vai colocar um curso de linguagem de programação C, por exemplo. Não faz mais sentido para ele isso, né? Então ele está colocando cursos aqui, né, e certificações que façam sentido, né, para o objetivo que ele está buscando hoje. E por fim, você vai colocar uma exposição internacional, se faz sentido também, né? Você não vai colocar que você foi viajar a passeio para o exterior, mas se você fez algum treinamento, tudo bem, você pode até ter ido a passeio, mas fez um treinamento relevante lá fora, onde possa trazer credibilidade para você, coloque, né, como esse profissional colocou aqui, tá bom? Então, basicamente é isso, você vai pegar o seu currículo e vai começar a alterar hoje isso aqui ou amanhã, ou quanto antes, né? E, de novo, você vai criar um currículo base, um currículo, um esqueleto, e depois você vai ajustar a cada vaga que se candidatar. Lembre-se, não seja genérico, generalismo gera objeção, e o seu currículo vai para a pilha,